Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alex, você está no canal do Bolsa de Dados e hoje a gente vai falar sobre o aumento da taxa Selic para 4,25% e o que isso implica na sua vida. Solta a vinheta e vem comigo. Mais uma vez é um prazer imenso ter você aqui conosco. Se você não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Bem, você já deve ter visto que a taxa Selic, uma das taxas mais importantes do nosso país, sofreu um aumento nessa última semana, passando de 3,5% para 4,25%, ou seja, um aumento de 0,75%. Mas você sabe o que isso implica na sua vida e na minha? Nesse vídeo eu vou te explicar. Se você não sabe, a taxa Selic é uma das taxas mais importantes da nossa economia e ela serve de parâmetro e de base para todas as outras taxas que você vai encontrar no nosso sistema financeiro. Então, se a taxa Selic sobe, consecutivamente os juros para empréstimos e financiamentos sobem também. Porém, existe uma outra relação que a gente precisa falar aqui e esse é o grande motivo da taxa Selic ter subido. O IPCA, um dos índices mais importantes quando a gente fala em inflação, aliás, se você não sabe o que é inflação, comenta aqui embaixo que a gente vai gravar um vídeo específico sobre isso. Teve o resultado de maio apresentado e nesse resultado ele foi alarmante, pois o IPCA chegou a 0,83%. O que isso significa na prática, Alex? Na prática, isso significa que os preços médios da nossa economia sofreu um aumento de 0,83%. E o índice acumulado de inflação dos últimos 12 meses está em 8,06%. Ou seja, a inflação dos últimos 12 meses está em 8,06%. Significa que, na média, o preço ao consumidor de tudo que você pode consumir está 8,06% mais caro. É claro que possivelmente você já tenha notado isso no preço do arroz, do feijão, da energia elétrica e em tantas outras coisas. E até mesmo já deve ter notado que muitas outras coisas subiram muito mais que 8,06%. Até porque isso é uma média. Então por que eu estou te falando todos esses dados? Anualmente o governo nacional ele possui uma meta da inflação, pois o governo não deseja que a inflação suba muito, pois quanto mais a inflação sobe, mais caras as coisas ficam, o brasileiro consome menos e consecutivamente menos riqueza é produzida no Brasil. Então para você saber, existe o piso da inflação que está estipulado em 2,25 e o teto da inflação que está estipulado na casa dos 5,25. Esses dois números eles são muito importantes para você entender muito bem por que a Selic subiu. Se você notar, como eu falei um pouquinho mais cedo, a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em mais de 8%, ou seja, extrapolamos e muito o teto da inflação. E o governo ele deseja conter isso, e a forma que ele tem para conter a inflação é aumentar a taxa Selic, pois, consecutivamente, aumentará os juros dos empréstimos e dos financiamentos. Consecutivamente, o crédito aqui no Brasil ficará mais caro. As pessoas vão tomar menos empréstimos e, consecutivamente, haverá menos dinheiro circulando em nosso país e a tendência é que a inflação seja contida. A tendência, veja bem, essa é uma expectativa. Ou seja, o governo utiliza a ferramenta que ele tem à sua disposição, que é a taxa Selic. Bem, e qual é a expectativa para a taxa Selic até o final do ano? A expectativa e o que os economistas preveem é que até o final do ano a nossa taxa Selic esteja em 6,25%, mais ou menos. Ou seja, vai crescer um bom tanto ainda. E é muito importante você ter noção também de mais um fator. Poxa, Alex, mas só tem notícia ruim? Ou seja, se a Selic sobe, apenas estou perdendo o poder de compra e apenas estou tendo maiores dificuldades em tomar empréstimos e financiamentos? Não, não é só notícia ruim. Com uma Selic mais alta, consecutivamente a poupança vai render mais, pois ela rende 70% da taxa Selic. O Tesouro Direto rende mais, porque ele rende 100% da taxa Selic, porém tem a dedução do IR. E outros tipos de produtos da renda fixa, como o CDB, também vão possuir rentabilidades superiores. Ou seja, para quem tem dinheiro guardado na renda fixa, não pretende tomar empréstimos e nem financiamentos, é interessante que a taxa Selic suba, pois ele poderá, de uma forma ou outra, ter maiores rentabilidades nos seus investimentos. Porém, é uma faca de dois gumes, como você percebeu muito bem. Para aquelas pessoas, que é a grande maioria, que possuem dívidas ou que possuem financiamentos ou empréstimos, ela vai ver esses custos de empréstimos e financiamentos subirem. Então é muito importante que você saiba na prática isso e entenda muito bem essas variações da taxa Selic, muitas vezes utilizada como ferramenta pelo nosso governo para controlar a inflação e, consecutivamente, aumentar ou diminuir o poder de compra da população brasileira.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei falar ele de uma forma muito clara e direta e objetiva, pois entendo que muitas pessoas gostam de saber na prática como isso afeta a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente aqui embaixo e fale também pra gente algum outro tema que você tem interesse em conhecer da nossa economia. Seja um indicador econômico, ou seja também algum tipo de investimento que você deseja mais informações. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Esse é o canal do Bolsa de Dados, um canal onde a gente se propõe a produzir conteúdos de forma simples e direta para você que está começando a investir na renda variável e também que quer aprender e conhecer mais a renda fixa. É um prazer imenso e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.